estamos aqui hoje para bater um papo aqui com 2 dentistas, né? 3 dentistas, eu também sou dentista. E espero que vocês curtem. Vamos contar algumas histórias aqui, bater um papinho sobre a nossa profissão. E antes da gente começar e apresentar os dois, não esqueça de curtir aí o nosso canal, se inscrever, né, dar um likezinho, para que comente se possível, sugestões, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? E o nosso conteúdo aí abrange mais pessoas, tá? Então senta o dedo no like, se inscreve no canal e vamos lá. Eu tô aqui hoje com a doutora Fernanda Corazza, quase não a conheço. Não. Né? E tô com o Dr. Bianchini. Um prazer estar com os dois aqui nessa gravação. Para mim está sendo bem diferente o momento e vamos tentar bater um papinho. Fer, conta você um pouquinho. Fer. E eu? Você me conhece, né? Não. Só fiz hoje, eu fiz um cafezinho da manhã especial. Fez mesmo. Né? Uhum. Ela olhou assim e falou assim, o que você quer? Tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Foi mesmo, falou mesmo. Eu dei um livro. Tá estranho. Não, mas ele leva café. Eu levo, sim. Mas ele fez hoje pãozinho com presunto, com queijo, que eu falei, poxa, tá melhorando o negócio. E é sempre bom, né? Depois de tanto tempo de casado, ainda fazer um carinho assim é gostoso, né? Bom, né? Gostei, pode fazer mais. Continue. Eu não levo café da manhã pra você, Bianchini, né? Melhor não, né? Melhor não, né? Deixa quieto. Mas e você, Bianchini? Eu brinco, chamo de uma maneira carinhosa, falo Bianchi e tal, né? Então é uma maneira carinhosa de falar. E você? Conta um pouquinho. Bom, estamos aqui, né? Vamos dizer que já está uma parceria um pouco já longa, né? Uhum. Que eu lembro bem que eu acabei conhecendo o Dr. Fabrício, acho que foi em 2011 para 12, dos tempos de pós-graduação, quando eu estava fazendo a pós-graduação. Aí tinham comentado, falou, vai ter um professor de Mandaguari. Eu falei, mas quem será o professor de Mandaguari? Aí a gente acabou se conhecendo, né? O vínculo foi aumentando desde então. Aí depois teve a oportunidade de a gente estar fazendo o curso de aperfeiçoamento de implante e a gente foi ficando cada vez mais próximos. Agora temos com a doutora Fernanda também, né? E vamos esperar que continue durando bastante essa parceria, né? Ah, vai sim. E eu acho legal esse coleguismo, assim, de profissão. Eu acho que hoje em dia é mais do que importante, né? Eu também acho, porque um ajuda o outro. Principalmente eu digo em cidades pequenas, né? Uhum. Que a gente vê muitos casos de rivalidades mais acirradas, né? Mais próximas, as pessoas são mais próximas, né? E querem se degladiar. E eu gosto de trabalhar nessa outra via, né? Uhum. Mas é de parcerias mesmo, sabe? É igual a doutora falou, sempre um vai precisar do outro. Sempre. É uma ideia, é um caso que você conversa. Talvez aquele você não faz, passa por outro. Exato. Eu até mesmo aquela coisa, meu material acabou, você me dá um socorro? Né? São coisas boas. E outra, de se encontrar na rua, conversar, que não fica aquele clima chato, assim, de... aquele cara ali, eu não gosto dele. Eu, graças a Deus, eu tenho afinidade com a maioria dos dentistas aqui em Mandaguari. Nunca tive problemas, assim, pessoais, nem profissionais, graças a Deus. Espero continuar. E vocês são hoje que eu tenho os mais próximos, né? Que bom. Ainda mais aqui, né? Uma cidade pequena, que qualquer lugar todo mundo vai. Exatamente. Né? Assim, é muito fácil a gente se encontrar em qualquer lugar. Né? Porque a cidade é pequena, a gente tem menos opções e acaba indo, né? E você falou de material, a gente como uma cidade pequena, a gente não tem uma loja de produtos de materiais que possa socorrer a gente rápido, então esse coleguismo é muito importante, né? Um ajudando o outro, acabou minha caixa de luva, me socorre. Me socorre, né? É uma coisa que não custa pra gente ajudar um ao outro, né? Mas a gente sabe que em determinadas situações o não é a primeira coisa que a gente escuta. Não tem, se vira, paciência. Mas graças a Deus com a gente, assim,
não temos esse problema, graças a Deus, né? Mas eu queria até fazer uma perguntinha para você, que por a gente não programou nada antecipadamente para fazer o que nós estamos fazendo agora. Né? E por coincidência do acaso, você acabou me falando em off aqui nos bastidores aqui antes, que hoje é o aniversário do seu pai. Isso, hoje seria Seu pai, aniversário do pai e aniversário da mãe, os dois. E não é aniversário de casamento, é de nascimento. Os dois é de No nascimento. mesmo dia, 24 de setembro. Parabéns, Nossa, dona parabéns, Nair. dona Nair. Eu sou o Bianchini também, né? Memória, Onde ele né? esteja, né? Que esteja muito bem nos braços de Deus. O pai do Bianchini foi um dos primeiros dentistas aqui da cidade, né? Bianchini? Salvo engano, ele foi o terceiro da cidade. Quando ele chegou, tinha mais 2 dentistas, só que eu não recordo exatamente o nome deles, né? Mas ele falou, quando chegou, ele tinha 3, veio ele, se eu não me engano, veio ele e o irmão dele de São Paulo, meu tio. Aí ele já veio para visitar os tios dele num sítio e acabou gostando. Achou a cidade promissora, né? A cidade era bem pequenininha na época e tal. E acabou se instalando. Eu trabalhando uns tempos, eu não lembro onde era o primeiro consultório dele. Sei que o segundo consultório dele foi... Da Dona Sinira ali. Exato. Mas teve uma vez Ali ali. foi muitos anos Eu que ele lembro, atendeu eu ali. tenho ido lá. Você viu? Teve lembrança? Muitos anos. Foram atrás. muitos anos que ele ficou ali, naquela esquina ali que a gente fala, a antiga Unimed, né? Agora falando. Ele ficou muitos anos ali até que ele conseguiu construir o consultório que a gente está até hoje, né? Que é ali nas proximidades do antigo Hospital Marina Brianês ou descendo a rua do antigo escritório da Copel, né? Bem fácil de localizar. E é onde nós estamos até hoje, né? E com o pai já trabalhou muitos dentistas, né? Ele pode citar alguns que são até mais próximos da gente mesmo, né? Por exemplo, o Dr. Francis Mar, ou aquele periodontista famoso em Maringá, o Maurício Araújo, que dá aula fora e tal. Eles todos mandaram mensagem no dia do acontecido com o pai e tal, né? Mas é uma história enorme, né? O conhecimento que ele passava diariamente, às vezes nas pequenas coisas, que o pai nunca foi de conversar muito, né? A bem tua reservado, mãe, no dia do velório lá, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, com tanto que ele era reservado, como que ele teve homenagem. Muito. E não parou ali, né? Aham. A gente até hoje, os tempos que a gente está vivendo dificulta também, né? Sim. O contato entre as pessoas. Então tem gente que chega até hoje mesmo falando que não sabia. Nossa. E liga, e conversa, toda semana. A mãe vira e fala que teve alguém que ligou que não sabia. Pacientes antigos que esporadicamente vão voltando no consultório, não sabiam. Ontem mesmo teve um senhor que foi no consultório, não sabia, ficou bem emocionado, porque a gente fez uma homenagem pro pai lá no consultório. Agora Eu vi você postando. tem um cantinho que é só dele, ficou nós bem legal. estamos deixando lá, daí o paciente chegou, olhou e falou assim, mas o que está acontecendo? Aí a menina explicou para ele, ficou meio emocionado, era paciente do pai há muitos anos. Mas essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Sim, E as boas lembranças, as recordações, os ensinamentos, elas ficam. Eu até tô brincando, que eu não sei o que aconteceu depois do passamento do pai, que eu tô adquirindo muita mania dele, né? Muita coisa que era dele tá vindo automático. O fruto nunca é longe do pé, rapaz. A gente vai... Não tem jeito, Quando você né? vê, você tá fazendo o que o seu pai fazia, né? Exato. Ele tinha muita mania, eu lembro quando eu era pequeno. Chegava sábado à tarde, você queria brincar com ele, onde é que tá o pai? O pai tá no consultório. E eu tô pegando essa mania. Acaba o expediente, dá umas 2, 3 horas, fica em casa, volta pro consultório. Tudo bem que eu moro em cima do consultório, facilita. Mas eu fico lá vendo os casos de prótese que chega, se tá faltando alguma coisa, se tem que adiantar um planejamento. Se pega uma tarde que meu filho embala para dormir, fico lá. Mas sabe o que é isso também que eu vejo? Paixão pela profissão, né? O Fabrício também, assim, pode... Eu falo para ele, a gente sai de férias... Mas não sai. Não sai. Faz tempo, por causa da pandemia, a gente não sai de férias. Mas assim, quando saía de férias, ele ficava 3 dias
para desligar do consultório para ele entrar no moto férias. Então, isso que você está falando, igual teu pai que ia também, você agora, é paixão pela profissão também. Né? A nossa profissão é muito envolvente, né? A gente acaba Com se certeza. envolvendo demais, é um tratamento muito pessoal, muito íntimo. Né? Então, E de grande expectativa, né? então, É bem isso. esse envolvimento é muito intenso, né? Mas assim, a gente não sabia que hoje era o aniversário do teu pai, da tua mãe, né? Foi E mesmo. foi isso. Eu gosto muito, né? Fala gosto, né? Porque gostava é tão... Eu acho porque O sentimento o permanece. Né? sentimento permanece, né? Teu pai é uma pessoa encantadora e indiscutível. Tua mãe foi minha professora. Sem, Como é que é a vida em cidade pequena, né? é isso que a gente estava falando, né? Em qualquer situação, de uma forma ou outra, a gente acaba se encontrando, né? Uma cidade pequena, né? Então, é muito... Tem outras histórias aí para contar, mas eu queria chamar um ponto aqui para entrar no assunto aqui para vocês. Não tem nada planejado, não tem roteiro nenhum. Tá vindo aqui na cabeça agora. Qual é a maior dificuldade para vocês na tua profissão? Dificuldade? Qual foi a maior dificuldade que você teve na profissão ou que a profissão tem de dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade para mim, que eu vejo, que a gente teve que aprender na marra, é a administração de um consultório. Né? Porque Com certeza. a gente não tem isso na faculdade. Eu acho que a faculdade, infelizmente, eu acho que não tem ainda uma parte Tem, Gabi? administrativa. Infelizmente não. A Gabi tá fazendo odontologia, Né? nossa auxiliar, né? Que ela tá filmando Ela nós tá aí. filmando. Tô no off. Vai pro último ano. da Isso faculdade. eu acho que para dentista, porque o consultório é uma empresa, né? A gente tem funcionário, a gente tem aluguel, é uma empresa. E a dificuldade, eu acho que a maioria dos dentistas não sabe calcular a sua hora de trabalho, né? A gente foi com tropeços que a gente aprendeu, né? Erros. Então, para mim foi isso. Eu acho que a parte administrativa mesmo, né? Eu sigo a linha de raciocínio da Fernanda, tanto é que o que a gente mais vê hoje no Instagram, Facebook, YouTube, são dentistas oferecendo cursos para ensinar dentistas a fazer gestão de consultório. Não é? Porque a gente Captar paciente. captação de paciente também, que é hoje em dia, ao mesmo tempo que é acessível, prático você fazer, mas também é complicado. Que hoje ainda tem a ferramenta da rede social, né? Exato. Mas ao mesmo tempo ela se torna complicada, né? Tem muito, já começa a gerar desconfiança e fica aquele negocinho frio da rede social, né? Tanto é que a gente sempre fala que a melhor propaganda ainda é o boca a boca, né? Esse negócio da rede social tem que até tomar cuidado, aquele profissional que talvez tem, sei lá, não sei quantos mil inscritos, talvez não é tão bom, né? Quanto aquele que nem talvez está na rede social ou está com um pouquinho. É aquela questão, Vende né? uma imagem Tem quem que não gosta, tem, né? tem quem não gosta, tem quem sabe mexer, quem não, Então. quem tá aprendendo, igual é o meu caso, tô aprendendo. Comentei com o doutor, falei para gravar um vídeo, nossa, é um suplício. Nossa, a gente para apanhei. começar, né? Até quando a gente começou no Facebook, na época, a gente tinha cota de dentista aqui. Eu sei. A gente foi a gente chacota. sabe. Vocês estão fazendo aqueles Esses videozinhos, videozinhos, né? Nossa, mas funciona? Será? Não é perda de tempo? Não. A gente falava, olha, é a tendência, a gente tem que começar a se expor e mostrar, né? Foi da parte administrativa que você começou a fazer curso também, porque você começou a ver essa parte também, né? A gente vê a necessidade, né? Sozinho a gente sabe que realmente É complicado. é porque tem muita surpresa, né? Sabe, muita surpresa quando você faz tudo sozinho. Sempre vai aparecer um imposto daqui, uma taxa que você não sabia, é um custo extra. E eu mais ou menos foi assim, apesar que já tinha parte do pai, mas são tempos distintos. Sim, ele veio de uma São geração... mentalidades diferentes. Ele veio de uma geração, né, Bianchini, que dentista
tinha que fazer uma placa, acho que era 2 só. Era a regra, né? Regra. Não podia colocar muita Uma coisa. plaquinha 2x2, Por 2, lá na não frente. podia ser iluminada. Então. Não podia colocar nada além do Era seu só boca a nome. boca. Teve uma vez né? que ele falava que só Aí podia pra pessoa te colocar o nome encontrar, você tinha que dele, tropeçar lá. Do pra- CRO, aí depois né? só podia colocar odontologia, aí depois que começou A a especialidade. mudar. Imagina pra pessoa saber que você era dentista. Não tem como saber. Ela tinha que tropeçar na rua e ver seu consultório, né? Falar, ó, o olhei pro lado é aqui, né? E aquele negócio de ir boca a boca, aos pouquinhos, né? Então, Sabe o que eu acho mais difícil? ah, Mais difícil. Porque, assim, tecnicamente, a gente tem a curva de aprendizado. A gente vai, nós vamos indo e vai adquirindo, vai assimilando, vai melhorando, nós vamos pegando os casos conforme a nossa capacidade e tal. Então, isso, para mim, eu não vejo problema nisso. Para mim, é o tal da renda. Você acredita? Engloba o que vocês estão falando. A parte administrativa, mas para mim o problema é a renda, assim, nós somos bem remunerados. Se for ver, por mais que tenha os impostos, por mais que tenha isso, a nossa margem é muito boa, né? Por que ela tem que ser boa, eu acho? Ou qualquer profissional liberal, né, que tem que ser boa. Se você não pode falar pegar uma gripe, né, hoje em dia, né? Porque o povo tá ficando... Mas se você tem uma luxação na mão, você não trabalha hoje, como é que você paga suas contas? como é que entra de férias? Fica 15 Como é dias que você fora entra do de consultório? férias? 15 dias Né? fora. Aí você para 15 dias sem trabalhar, sem receber. Depois você volta, demora mais um tempo para você preencher aquele espaço, mas fica em torno de 1 mês a 40 dias ainda de déficit Demora financeiro. para você voltar ao Né? processo Então, normal, assim, né? tudo encaixa Não pode ficar doente. Não pode ficar doente. Não pode. Então, assim, uma dificuldade muito grande é a administração mesmo, é o fato, é o ponto ali. Mas se a gente tivesse uma renda passiva, não vou entrar nesse ponto, né? Porque assim, a renda passiva pode ser interpretada de algumas formas, mas vamos falar assim, uma farmácia, um supermercado, um açougue, se a gente fosse dono, né? Ou então algum comércio, uma loja de móveis, por exemplo, que a gente fosse dono. Aí você ia sair de férias. A loja não estava vendendo? Tava. Bem ou mal, se o dono tá ou não tá, ela pode vender mais ou menos de acordo com sua Mas equipe, ela segue, né? mas ela segue, a farmácia ela segue, o açougue ela segue, tudo segue, a gente para. Então é muito difícil essa parte. Aí você fala assim, nós temos algumas maneiras para a gente poder ter, né? Escalar, né? Você ter outros profissionais para ajudar a gente, mas numa cidade pequena é mais difícil. É mais complicado. Porque tem alguns, talvez os fatores que bloqueiam mais às vezes está na gente do que no próprio. Porque o paciente vem, ele quer você, aí você vai falar, olha, tem aqui a Fernanda, ela pode fazer. Ah, tem casa aqui entre nós, né? Nós somos marido e mulher, né? Nós somos casados. Eu falo assim, que eu não faço canal. Eu sei fazer canal, tudo, mas não é a minha área, não é a minha praia. Eu falo assim, olha, Fernanda, se eu vou passar você lá para a doutora Fernanda, mas não é você que vai atender? Eu falei assim, mas é minha esposa, está aqui dentro. Essa semana Aconteceu, uma pessoa falou assim, olha, eu não faço extração, né? Eu vou fazer você com o doutor Isso que eu Fabrício. tenho curso de extração, né? De pós em... Nossa primeira pós foi de cirurgia oral menor e paredodonte. A minha foi... A sua foi a segunda, né? A minha foi tinha sido a primeira. Aí ela falou assim, olha, eu não faço extração, né? Eu vou passar você com o doutor Fabrício. A paciente, mas você não pode fazer? Dentro, né? Imagina. Aí depois ela ligou e mandou mensagem para a Fernanda e falou assim, olha, mas você não faz mesmo? Eu queria que fosse você. Ela, não faço, vai ser meu marido para fazer. Eu não faço extração mais. Né? Não é aquelas simplinhas, basiquinhas que o dente tá caindo, né? Balangando, né? Que a pessoa espirra, sai, aí não precisa, né? Mas, então assim, tem uma dificuldade muito grande. Então, para mim, o tal da gente ganhar sem... Talvez por isso que, às vezes, a margem de ganho, ela tem que ser boa. E aí, se a gente tivesse uma boa administração e maturidade
para fazer essa gerência, a gente estaria se prevenindo nessas épocas de, vamos dizer, imprevisto. Férias. Você tocou num ponto que eu achei interessante e eu lembrei aqui, né? Que a gente falou que aquela questão do meu pai, de ter os tempos são opostos, né? Mas eu lembro que desde que eu me formei, ele falava assim, ó, pai, chegou no meio do ano, cada mês que você trabalha, você tem que tirar um caixa que você vai guardar, você não vai gastar. Porque chegou em dezembro, você tem que ter dinheiro em caixa para aguentar os seus 15 dias de férias, para aguentar janeiro, que é ruim, e aguentar fevereiro, que é mediano. Porque o Brasil só começa depois do carnaval. Então isso é para depois da primeira quinzena de março. Então você trabalha meio ano para você ter caixa para sustentar 3 meses. Isso ele sempre falou. Pergunta quando que eu aprendi. Isso que eu ia falar, você Esse fez. ano. Vem com a maturidade, Vem com a maturidade. É igual eu falei. Eu tive que entrar para fazer um curso de gestão de consultório. Sozinho não vai. Não vai mesmo. Não vai. Só que é uma coisa que ele sempre preveniu. Você tem que ter o recurso para você poder passear. Se der para passear, passeia. A gente está num tempo que não está dando para passear. Né? Mas você tem que ter uma verba, porque a nossa profissão ela oscila muito. A gente não tem uma... É difícil para a gente estipular uma média de ganhos, né? Do consultório em si. Não digo em questão dos nossos salários, né? Mas ele falou, você tem que ter um caixa de reserva para situações emergenciais, que é uma férias, é um mês que não tá bom, é janeiro que começa material escolar, o povo tá viajando, então tem hora que o povo esquece de pagar a parcela do dentista, né? Acontece, esquece. Acontece. Não sei se acontece com você né? lá, véspera de feriado, festa, Natal. Não entra nada. Esquece, se prepara bem antes. É difícil essa parte. É complicado. Mas então, e as pessoas assim, a profissão é muito bacana, muito boa, muito prazerosa. Tem que ser apaixonado por ela, porque tem esse lado assim. Outros profissionais também tem, né? Eu acho que o fisioterapeuta, né? Deve ter, todas as profissões têm que ter, mas nada de uma boa educação financeira. Então seria uma sugestão para as faculdades. Acho que seria o básico para as faculdades. Nós tivemos uma aula, eu lembro até certinho da aula, uma aula de 45 minutos no último ano da faculdade sobre hora clínica, custo de hora clínica, custo de trabalho. Foi o doutor Adilson que deu a aula. Eu lembro certinho, que ele falando assim, qual seria o custo de uma face. Eu lembro dessa Você aula cobrava de uma face ou você cobraria por um dente? Aí ele faria uma aula no todo o curso de odontologia. Normalmente é na última semana de aula, né? Que ninguém vai. Nem aí pra paçoca, já tô formado, tchau. Mas eu acho que seria hoje, principalmente nos dias de hoje, eu acho que tem que ser a administração e subir o nível. Com relação ao direito, né? O que você pode, o que você não pode. A gente tá conversando agora de publicidade, né? Seria mais uma coisa do que os tempos vão mudando, né? As leis tinham que mudar. Tem que ter educação tudo. financeira, né? Educação financeira. Quais são os direitos e deveres do profissional hoje em dia? Porque tudo mudou. O que era uns 10 anos atrás, hoje já está diferente. Então, acho que as faculdades tinham que pensar um pouquinho além do clínico, né? Preparar realmente um profissional como ser humano para o mercado, né? Sim. É o que falta. A gente sai... Eu estou formado há 10 anos, vai fazer 11 agora em janeiro. A gente sai muito cru. Você não sabe fazer... Você não sabe o que cobrar. Porque por mais que você tenha uma aulinha, igual o doutor falou, eu tive a mesma coisa. Uma aulinha na última semana, eu nem lembro se eu fui, pra falar a verdade. Falar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu não lembro se eu fui nessa aula. Mas assim, eu chegava no consultório e falava, putz, meu pai, 40 e poucos anos de profissão, já está estabilizado. Eu vou cobrar a mesma coisa que ele, eu não vou cobrar a mesma coisa que ele. Olha o que eu faço. Se eu cobrar a mesma coisa que ele, o cara entre fazer com ele e fazer comigo, ele vai fazer com ele? Como é que funciona isso aqui? É difícil, você não sabe o que cobrar. Tanto é que ontem aconteceu um caso engraçado. Veio uma paciente minha que foi um casal, foi paciente meu em 2012. Aí eu tava vendo os preços do orçamento que eu fiz para eles, eu dei risada e falei, gente,
Ainda bem que eu não tinha filho naquela época, senão eu não ia conseguir alimentar eles, não. Eu falei, cobrando Aquele aquilo que negócio, eu cobrei naquela época, É aquele Jesus negócio que a Cristo. gente não sabia. Não sabe a hora clínica. Não Quanto sabe, que é essa hora não clínica? sabe. Aí depois você pega, igual eu peguei faz uns 3 anos que o pai passou a parte de gerencial e administrativo do consultório, não tem o que fazer. O seu preço vai mudar. Sim. Que a hora que você conhece toda a sua realidade financeira, quais são os seus encargos a nível municipal, estadual, uma coisa que os pacientes ficam bestas de saber no consultório é que a gente paga para recolher o nosso lixo hospitalar. Eles têm pacientes que falam, não é possível. A Vocês coleta pagam isso. separada, e a gente paga por isso, e paga também a coleta no município, né? Tem mais é muito encargo. É muita coisa, que quando você começa, o susto é grande. E fora, quando você começa a fazer seus cursos, fazer mais cursos, se especializar, você também tem que colocar isso no papel. Porque os investimentos, Os eles não são investimentos, baixos. seus Custo do conhecimento. Seu né? O conhecimento. investimento hoje Né? Eu não vou falar das outras profissões porque eu não tenho conhecimento, mas eu sei que na odonto hoje, qualquer tipo de curso que você faz não é brincadeira. Você tem que fazer um planejamento para você conseguir fazer um curso. Qualquer curso aí de 10, 12 meses vai beirar uns 15 a 20 mil fácil. Isso, Fora que o material. O Bianchini, na parte agora da harmonização do orofacial, um curso de 2 dias está 10 mil. Exatamente. Você, Fernanda, está fora da realidade, não é possível. Não é que, 2 dias, não, está fora da curva. Isso daí, você pensa De pequeno, 10 a você pensa 7 grande, mil. é você que ganha pouco, você que ganha muito. Não é questão disso, é que é caro. Aí assim, você vai repassar esses valores, as pessoas aí às vezes não acreditam que para fazer um curso Não de acredito. tanto tempo é 10 mil e tem a coleta, paga até para coletar o lixo, né? Então assim, por isso que também tem os valores agregados, né? Então é complicado, mas é muito boas, né? Nossa. Senão a gente não estava aqui até hoje, ótimo. né? E a conversa foi boa também, né? Pô, mas assim, pra gente fechar, assim, tô pensando assim, será que teve um caso, algum momento engraçado na profissão que você teve? Eu tive. Você teve algum momento? Vários, mas assim, o mais que marcou. Lembra agora? O mais que marcou, ainda primeiro ano de formada, né? Primeiro ano, meu pai abriu meu consultório lá em Porecatu. Fui fazer um orçamento. Porecatu, terra querida. Fazer um orçamento. E um senhor, eu falei assim, ó, o senhor vai ter que extrair esse dente. Na hora ele desmaiou. Tuf. Só de falar. Mas não fez nada, né? Nada. Só de Só de falar. fazer o orçamento, só de olhando. Ele desmaiou, daí ele acordou rápido, foi até muito engraçado o jeito que ele levantou. E eu assustada, primeiro ano de formado, meu Deus do céu, né? E ele falou assim, o pânico dele é tão grande que assusta e ele desmaia. Então foi, graças a Deus que não me traumatizou, senão não continuava, né, na profissão. Logo no início, né? Primeiro ano de formado. Você lembra de algo, Bianchito? Eu tenho uns casos mais recentes. De uns anos para cá eu comecei a mudar a minha didática de atendimento, né? Então hoje eu costumo conversar bastante com o paciente antes de pegar ele já colocar na cadeira, né? Aí eu conversei uma vez com o paciente, falei, o que eu posso fazer por você? Então, doutor, minha vida tá complicada. Eu tô com uns problemas lá em casa, meu vizinho tá me enchendo o saco, eu precisava de alguém que desse um jeito nele. Aí eu fiquei pensando, mas sou eu? Dente. É dente, entendeu? Aí teve outra casa esses dias também. Peguei a ficha da paciente, daí tá escrito qual o seu problema, por que você veio no consultório. Aí eu olhei, eu não acreditei o que estava escrito ali, o que a pessoa queria que eu fizesse. Tava escrito transplante de córnea. Aí eu fiquei assim, será que ela entendeu onde que eles estão? Porque eu olhei ali e eu falei assim, será que eu pergunto de novo ou não pergunto? Será que ela tá sabendo de que ela veio, né? Eu vou encarar e eu vou ficar firme e eu não vou dar risada. Peguei minha secretária e falei, fica lá no cantinho da sala que você vai ter que escutar essa daí também. Eu falei, o que mais te incomoda? Eu tô com um problema no olho de fazer transplante de córnea. Eu falei, mas pera lá.
Eu falei, mas e os seus dentes, tá tranquilo? Os dentes tá tranquilo, só faz uma avaliação, depois você cuida da córnea. Opa! Eu fiquei, vamos levando, né? Vamos ver até onde isso vai. Aí fiz a avaliação, beleza, conversei com o pai da menina, até agora, já faz umas 3, 4 sessões que tá indo, não falou mais da córnea. Tá enxergando. Mas eu falei assim, gente, tem umas coisas que eu não entendo. Você pergunta, o que eu posso te ajudar? Eu lembrei uma tua. E fala de outro caso que não tem nada a ver aqui. Eu Não dá pra lembrei mais entender. ou menos, acho que, não sei se ia falar essa, aquela que veio e não abriu a boca. Então, a hora que eu fiz a pergunta, eu pensei em um outro caso. Não foi nem na época de Covid. né? Não foi na época, foi muitos anos atrás. Aí, conforme vocês foram contando a história, eu comecei a lembrar de outras. Eu falei assim, eu tive duas bem, assim, diferentes e marcantes, assim. Teve essa daí, eu ia falar ela mesmo, conforme eu lembrei. A mulher que apareceu, uma mulher bonita, alta, e sentou na cadeira. Ela falou assim, eu queria fazer um orçamento e tal, né? Eu falei assim, então, abre a boca, né? Ela olhou sério pra mim e falou assim, precisa abrir a boca? Juro por Deus, ela falou isso. Eu, na hora, eu entrei na brincadeira e falei assim, eu não consigo ver por telepatia. A mentalizar o tratamento. Eu brinquei com ela, né? E eu vi que ela tava falando sério. Eu revoltei, né? Eu tenho vários furos disso aí. Um dia eu posso contar como que é? O dia do furo do Dr. Fabrício. Eu falo que a pessoa, você tá inchada? Ela, não, minha bochecha, sabe? Algumas coisas. Você é a mãe, né? Não, só. Você é a avó, né? Não, só a mãe. Mas agora eu já me. Não fala mais, né? Não falo mais, não falo diferente. Você é a mãe, vó, tia. Tal. Aí eu vi que ela falou sério, me recompus e falei assim, minha querida, não tem outra maneira, você tem que abrir a boca e tal. Daí ela abriu muito tímida e tal, então isso aí pra mim realmente. E a outra, assim, que eu achei muito engraçado, extremamente perigoso, você tava junto, é que nós trabalhamos sempre junto, né? Lado a lado, consultório, né? Aqui nesse consultório que a gente tá um pouquinho, os consultórios um pouquinho mais distantes, cada um numa sala, mas a gente sempre era junto. Eu fui atender um senhor, ele devia ter seus 50 anos mais ou menos, e ele tinha que extrair os dentes. E ele sentou na cadeira, eu não tinha feito nada, não mexi em nada. Eu só falei pra ele, eu vou anestesiar, mais ou menos o que o cara falou. Ele começou a falar assim, por isso eu não tô bem não. Eu lembro. Eu falei, não vou falar aqui que os outros conhecem. Eu falei assim, mas eu não fiz, nem relei em você. Ele, não sei, nem anestesia, não teve nada, né? Aí o Fernando veio aqui me socorrer, a Fernanda pegava assim, acorda, olha, né? Abre o olho, aí eu começo a brincar nessa situação, para a pessoa também se distrair. Eu falei assim, não olha pro fim do túnel, não. Não olha pra luz. Não olha pra luz, não. Você vai para o contrário, você vem para mim. Tá? Ele, você tá melhorando. Aí eu coloquei ele Trendelenburg, né? Aquela posição, minha cadeira, eu tinha uma cadeira da Cavo. Ela tinha uma manivelinha embaixo, assim, muito simples, fácil, você puxava, colocava a pessoa lá, eu coloquei ela foi voltando, melhorou. Mas é o medo, né? Eu voltei na posição dele, você já tirou meus dentes? Eu falei assim, rapaz, nem relei você, não fiz nada, não vou mexer, você deve estar com alguma coisa. E lembra, não olha pro fim do túnel não, se te chamar pra lá, você vem pra cá. Olha, e outras situações, né? Mas eu ia contar até outra, aí vocês foram falando, eu lembrei dessas aí. Isso aí é para outro, né? Tem muita história. Mas que legal. Mas é isso aí, um belo papo. Acho que deu para contar algo, né? E espero que a gente faça mais aí, com mais pessoas aqui, de repente a gente enche a sala aqui, né? E é isso aí. Obrigado, espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí do nossas histórias, nossos bate-papo, nosso bate-papo, e um abraço a todos aí.